Alguma vez você já se perguntou como eu devo lidar com as autoridades? Sejam elas boas ou, a meu ver, autoridades ruins. E é exatamente isso hoje que nós vamos responder aqui para você no Café do Reino. Bom dia, seja bem-vindo. Se você ficar até o final dessa live, você vai com certeza encontrar essa resposta, essa direção para a sua vida, tá certo? Então, você que está chegando agora, eu quero convidar você a fazer sempre a nossa primeira atividade quando nós chegamos na live, é encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Você vai clicar no aviãozinho que está aqui nesse cantinho, você vai encaminhar, escolher 10 pessoas que estão aí no seu contato, para você encaminhar essa live para essas pessoas, para que nós possamos aí dar início, compartilhando essa mensagem, alcançando o maior número de pessoas possíveis. Então eu vou pegar o meu celular agora, só para nós testarmos aqui já o áudio. Tá, já vi que o áudio está tudo ok. Bom dia, sejam bem-vindos, tá? Para quem está chegando agora. E nesse momento eu vou encaminhar essa mensagem, essa live aqui, para o máximo número de pessoas possíveis. E eu peço que você, nesses primeiros segundos da nossa live, possa fazer isso. 30 segundinhos são mais do que suficiente para nós encaminharmos, tá bom? Você que está chegando agora, o nosso tema é como lidar com as autoridades. E eu tenho certeza que é um tema... eu já vou explicar melhor o que nós vamos falar hoje dentro desse tema, mas é um tema muito polêmico e é um tema também que muitas pessoas têm dúvida. Então eu sei que você, se está aqui na live, vai sair edificado, vai sair com uma direção bíblica, não é da minha opinião nem da sua opinião, mas é aquilo que a palavra nos diz a respeito de autoridades, é isso que nós vamos compartilhar com você, tá certo? Então estou finalizando aqui, encaminhando para o máximo número de pessoas que estão aqui na minha lista de contato. Se você chegou agora, é só clicar nesse botãozinho bem aqui no cantinho e você vai encaminhar para pelo menos 10 pessoas essa live, para que outras pessoas possam estar acompanhando. Geralmente quem está aqui nessa lista são pessoas que ou estão online ou estavam online recentemente, e existe uma possibilidade grande delas estarem conosco, amém, acompanhando essa live, recebendo esse ensino, esse conteúdo, e eu sei que isso vai trazer edificação para as nossas vidas. Então estou finalizando aqui. E já deixo esse dever também para você aí. Você que já enviou, você vai clicar, você vai escrever no nosso chat, já enviei, já encaminhei, para eu saber que você já encaminhou. Pronto, já finalizei aqui, tá? Agora, nesse momento, eu vou até escrever aqui, ó, já encaminhei. Já encaminhei. Pronto, você que já enviou também, tá? Já manda também, já enviei, já encaminhei. A Flor de Cabo disse assim, bom dia, pastora, está bonita com essa cor. Ah, obrigada, muito obrigada, Kelly, que Deus abençoe. Uma cor viva, né? Um verde. Obrigada, Kelly. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Estou muito feliz com a sua presença hoje. Obrigada pela sua vida. Você está aqui nessa manhã. Eu sei que não é fácil. Todos nós temos tantas tarefas, tantas atividades para nós fazermos. E para nós também, eu quero que você saiba que é um desafio. É um prazer? É um prazer, com certeza. Mas é um desafio. Ó, você viu que hoje a gente já começou fora do horário. Era 8h37, já começamos 9h05 aproximadamente. Porque os bastidores, né? A vida real, ela é diferente. A gente planeja uma coisa, acontece outra. Ontem o pastor estava na urgência, não está muito bem de saúde. Aí hoje, aí ontem acabou exigindo um pouco mais de mim, levei as crianças para a igreja, fomos, ministramos a palavra, voltamos, tivemos reunião depois, né? Quem não sabe, toda terça é o nosso dia de treinamento na nossa igreja local, e depois nós temos reunião de célula. Tem diversas reuniões de supervisores, e eu já cheguei tarde em casa, cansada também, né? Estou já com 7 meses e uma semana, agora semana, 7 meses e uma semana, e o cansaço já vai aparecendo. Então, a nossa agenda nem sempre é do jeito que nós imaginamos que ela vai ser, mas uma oração que eu tenho feito para o Senhor constantemente é: Senhor, me faz uma pessoa forte, me torna uma pessoa forte, resistente, para que diante das situações a gente não venha ser abatido, para que diante das situações a gente não venha desistir, porque às vezes é aquilo que vem no coração humano, né? Desistir, abrir mão, não, vamos fazer de outro jeito. Mas eu fico pensando, precisamos perseverar, precisamos permanecer, e eu peço ao Senhor, Senhor, me faça forte. É isso que eu sempre peço a Deus. Então você que está chegando agora, eu quero compartilhar desde já esse tema com você, tá? Você que já encaminhou aí, envie. Se você não encaminhou, você vai encaminhar essa live para outras pessoas. O nosso tema de hoje, eu quero só ouvir se o fundo... Eu coloquei um fundo musical, não sei se ele tá alto. Vou só confirmar, tá? Me ajudem, por favor. Se está alto ou não, deixa eu ouvir aqui rapidinho. Vou encaminhar essa live para outras pessoas. Não está alto. Acho que nem está dando para ouvir, na verdade. Então vamos lá, gente. O nosso tema, ele é um tema muito interessante e muito edificante. Porque... nós abrimos o nosso grupo de WhatsApp, inclusive se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, né? Esse grupo de WhatsApp nós abrimos, ele é gratuito, nós abrimos ele esse final de semana para que você pudesse dar a sua opinião, quais são as suas dúvidas, quais são, né, as lutas que você está passando, e é para que em cima disso nós pudéssemos construir as lives, já que todos os dias nós temos lives de terça a sexta, então vamos construir em cima daquilo que das necessidades dos nossos irmãos, e é exatamente essa que foi a ideia.
Esse grupo, se você não está participando, é só clicar no link da bio do nosso Instagram, você vai, clica lá, e lá está escrito grupo de WhatsApp, é clicar e entrar, ele já vai te direcionar para o grupo, tá certo? Então, eu percebi que lá, quando nós abrimos as dúvidas, eu creio que a maioria aqui deve estar no grupo, eu vi que muitas dúvidas, elas têm uma mesma essência. Tá? Existem dúvidas a respeito de célula, pouca coisa foi falada a respeito de discipulado, embora eu acredito que vocês também tenham dúvidas a respeito disso, né? Porque é um tema que ele é bastante importante, mas às vezes tem algo ali mais que está na base. E eu percebi que muita coisa está relacionada à liderança, muita coisa está relacionada à autoridade. Por isso que nesse dia de hoje nós pensamos nesse tema para compartilhar com você, porque eu percebo que é algo que nós precisamos entender. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu também demorei muito a entender a respeito de autoridade. Eu demorei muito a entender. Eu ficava pensando, Senhor, como eu ajo, como eu me comporto? Porque, querido líder, você que está aqui, é natural que no ambiente que nós vamos estar, existem autoridades boas e existem autoridades não boas, autoridades ruins. É natural, em qualquer ambiente. Se você está numa empresa, existem lá autoridades que são boas e autoridades que não são boas. Se você foi criado numa família disfuncional, você vai ter autoridades que podem ser boas sobre a sua vida, naturais ou não. Pais, mães, tios, tias, você está entendendo? Então, é natural que no ambiente onde nós vivemos, nós vamos estar cercados de autoridade o tempo todo na nossa vida. E às vezes, eu percebo que as pessoas geralmente elas pendem para dois extremos. Ou elas vão para o extremo de ser aquela pessoa totalmente anti-autoridade, eu não me submeto, eu não reconheço, eu não quero, eu me rebelo. Ou então elas pendem para um outro extremo, de serem pessoas extremamente permissivas, no qual tudo que acontece, elas se permitem e elas se submetem. Então, eu demorei para entender, eu demorei. Porque eu ficava pensando, como eu devo agir? Ser essa pessoa aqui, rebelde? Ou ser essa pessoa extremamente permissiva? E a palavra, ela nos traz direção para todas as coisas da nossa vida. Amém? Então preste atenção, hoje eu quero compartilhar com você como lidar com as autoridades. Quem tem dúvida a respeito desse assunto, manda amém aí. Porque eu imagino que deva ser a nossa dúvida. Como lidar com meu pastor, como lidar com meu líder de célula, como lidar com meu patrão, como lidar com a minha mãe, com meu pai, como lidar com alguém que às vezes não é referência para mim, mas é autoridade sobre a minha vida. Você percebe como a gente está cercado de autoridade o tempo todo? E hoje o que eu quero compartilhar com você não é a minha opinião, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Mas é aquilo que a palavra me diz. Então hoje eu não estou aqui para dizer para você a minha opinião. Para falar assim, olha, eu acho que deve ser desse jeito. Não. É óbvio que a minha opinião está em concordância com a palavra. Então sim, quando eu estou compartilhando com você a palavra, é também a minha opinião. Mas entenda que eu não estou passando para você algo com base naquilo que eu acho, mas naquilo que a palavra nos norteia. E é exatamente isso que eu quero apresentar para você. Para que, eu imagino que muitos problemas que nós temos de desafios, de dúvidas, né, que inclusive foram trazidas lá no grupo, muitos deles estão relacionados primeiro em sanar esse entendimento aqui. Como eu devo lidar com essa autoridade? Porque a partir disso você vai saber como se comportar e prestar atenção em outras áreas do seu ministério, da sua liderança, que você também precisa cuidar, como a questão de desenvolver melhor a sua célula, como a questão de trabalhar melhor o discipulado na sua igreja, mas eu vejo que a parte da base está relacionada à liderança. Eu vi lá no grupo, por exemplo, muitas críticas, né, a respeito de pastores que às vezes acabam, lideranças, né, não vou colocar pastores, vou colocar lideranças, que acabam sendo permissivas com os pecados dos outros, que levantam pessoas prematuramente. Quem tá no grupo, acho que leu lá as mensagens, né? Eu anotei tudo, viu? Eu não perdi nada, tá tudo anotadinho aqui. E a mensagem com os nomes de quem mandou para que eu possa entender melhor. E, se possível, claro, lhe ajudar dentro da nossa limitação, poder ajudar você. Então, isso muito me preocupou. Fiquei pensando, meu Deus, a gente precisa primeiro entender a respeito de autoridade para nós sabermos como lidar com essas autoridades. Porque, de fato, sempre vão ter autoridades boas e mais, tá certo? Então, olha só, vamos lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui no chat, tá bom? Tudo tranquilo? Todo mundo ouvindo bem? Recebendo bem? Amém. Então, vamos lá. Olha só, à luz da palavra, como lidar com a autoridade? Primeira coisa, como eu disse para você, é um tema polêmico. É sim, um tema polêmico. Né? Primeira coisa, precisamos entender a ótica bíblica. Não é minha opinião nem a sua, porque nós temos a nossa opinião, nós temos a nossa natureza humana e como nós nos inclinamos a agir.
Mas a opinião bíblica ela deve prevalecer, porque você não é conduzido pela sua vontade, nem eu sou conduzida pela minha, mas nós devemos ser conduzidos por aquilo que a palavra nos diz. Deus é um Deus de princípios, amém? Deus é um Deus que ele direciona o seu povo. E ele não muda, ele permanece, o livro de Hebreus diz 13:8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é imutável, os seus princípios são imutáveis. A cultura pode mudar, o comportamento humano pode mudar, mas os princípios de Deus, querido irmão, ele não muda, ele nunca muda. E eu quero compartilhar o primeiro texto que nos traz a primeira resposta, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você a respeito desse tema: como lidar com autoridade. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você é Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2, tá? Se você puder, estiver aí num ambiente que você possa abrir a Bíblia, eu tenho a Bíblia à sua disposição, você vai abrir para acompanhar. Senão você vai ouvir e você vai ficar atento, tá? Você que está trabalhando, põe o fone de ouvido e vai prestando atenção, que eu sei que dá para se edificar, tá certo? Quem quer faz, né? Eu tenho certeza que quem quer faz. Então, Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2 diz o seguinte, tá? Se você for mandando alguma coisa no chat, eu tô aqui acompanhando, estou ligadinha. Romanos 13, 1 ao 2 diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Primeira coisa que eu quero dizer para você, primeira verdade que eu quero compartilhar com você, é que nós precisamos ter respeito e submissão às autoridades. Calma lá que eu vou te explicar melhor o que significa isso. Porque talvez você ouça, você vai pro extremo aqui. Ah, mas espera lá, pastor, a senhora não conhece o meu pastor. Ah, a senhora não conhece o meu líder, a senhora não conhece o meu marido, a senhora não conhece a minha mãe, o meu pai, você não conhece. É verdade, eu não conheço. Mas preste atenção que a palavra está me dizendo. Olha só, a primeira coisa que me chama a atenção aqui em Romanos 13, 1 ao 2, diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Preste atenção. Quando a Bíblia diz que a autoridade procede de Deus, observe, ela não está dizendo que a autoridade é do agrado de Deus, que a autoridade é segundo o coração de Deus. Ela está dizendo que nada acontece sem a permissão do Senhor. Então toda autoridade, seja ela boa ou má, está estabelecida com a permissão de Deus. Entenda a diferença, calma. A permissão de Deus. A permissão de Deus e a vontade de Deus são duas coisas totalmente diferentes. Saul, quando o povo de Israel pediu um rei, não era a vontade de Deus que aquela autoridade fosse estabelecida, porque Deus era o próprio rei da nação. E Samuel deixa claro, palavras de Deus, através de Samuel, de que Deus e Samuel se sentiram rejeitados, porque Deus, quando o povo pede um rei, Deus fala assim para Samuel: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Porque eu é que deveria ser como rei da nação. Mas eles querem uma figura humana que reine sobre eles. Então perceba que Saul foi estabelecido com a permissão de Deus, amém? Mas não com a vontade de Deus. Então sim, quando eu digo para você que toda autoridade, Romanos capítulo 13, versículo 1 diz que ela é instituída com a permissão de Deus, não há autoridade que não proceda de Deus, significa que Deus ele permite que ela seja estabelecida e não necessariamente da vontade dele. E podem ter autoridades que sim são da vontade de Deus. Só para você não confundir e não achar, por exemplo, que, então, poxa vida, então Deus estabeleceu a autoridade A, B e C, que eu acho péssima autoridade. Entenda que Deus ele permitiu, porque ele está de acordo. Ele não é que ele esteja de acordo, deixa eu melhorar minhas palavras para você. Ele não vai contra os seus princípios. E existe um princípio chamado livre-arbítrio. Eu elejo autoridades. Eu tenho poder de voto, por exemplo. Existem autoridades que eu escolho, existem autoridades que eu não escolho, é verdade. Eu não escolhi o meu pai e a minha mãe, mas eu escolhi quem vai governar. Eu escolhi a igreja que eu vou congregar, qual liderança eu vou me submeter. Você está entendendo? Existem autoridades que eu escolho para a minha vida. E sim, se eu escolho para a minha vida, Deus, ele permite. Pode ser da sua vontade ou pode não ser, são coisas diferentes, mas a permissão de Deus há. Porque Deus não perde o controle de nada. Você está entendendo? A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Gente, quem está entendendo aí, diga amém. Por favor, porque eu sei que é um tema polêmico, eu sei que é um tema, né, com detalhe, mas eu quero que você saia dessa live compreendendo o princípio de autoridade. Tá certo? Não sei se estou conseguindo me fazer entender. A minha live aqui, ela está travando para você. Está travando ou não? Acho que é só para mim, né? Porque esse meu celular, ele é uma benção. Tá certo? Então, digite amém aí se você está entendendo. Vamos lá. E aí, olha só o que diz aqui. Toda autoridade
Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, ou seja, com a permissão dele, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Aí sabe o que eu quero trazer aqui à tona para você? Uma outra reflexão nesse texto. Quem escreveu esse texto? Né? Paulo. Endereçou essa carta aos Romanos, livro de Romanos. E você sabe quem era a autoridade na época de Paulo? Você sabe quem era a autoridade na época de Paulo? O imperador Nero, uma das piores autoridades que poderia existir na época. Você sabia que a igreja foi muito perseguida sob o domínio de Nero? Nero era o imperador que ele era uma pessoa assim totalmente enlouquecida. Ele não era enlouquecido só pra gente que está ouvindo hoje, ele era considerado louco na sua época também. Ele pegava os cristãos, ele colocava os cristãos em espécies de madeiros, como se fossem tochas vivas, e ele espalhava pelos seus jardins, ele espalhava pelas cidades. Paulo morreu na época da perseguição à igreja, realizada pelo imperador Nero. Paulo foi decapitado. Pedro também morreu nesse mesmo período de perseguição liderada pelo imperador Nero. Olha que autoridade era essa que existia na época de Paulo. Uma autoridade que matava. Pedro foi, segundo a história bíblica, crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. E tantos outros cristãos morreram nessa época, sendo incendiados, sendo torturados, sendo caçados. E quem era a autoridade que estava ali estabelecida nesse período? O imperador Nero, uma das mais loucas autoridades que já existiram. Um dos maiores perseguidores da igreja cristã. Você percebe isso? Paulo escreveu essa carta no momento em que a autoridade instituída não era uma pessoa de Deus, não era uma pessoa legal, era uma pessoa louca. Mas mesmo assim Paulo entende o princípio de autoridade. Ele é incapaz de se rebelar, ele é incapaz de ser uma pessoa que conteste, mas ele se submete, ele respeita. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que nós precisamos ter respeito e submissão, independente de que autoridade seja essa. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu respeito muito a autoridade. Nem todas as autoridades eu concordo, isso é verdade, mas eu respeito. Eu respeito a minha liderança, eu respeito lideranças de outras igrejas, porque às vezes a gente vê irmãos, né, falando, não, o pastor da igreja tal, o pastor da igreja tal. Eu respeito, sabe por quê? Primeiro, eu não conheço a vida dessa pessoa. Muitas coisas que a gente ouve podem ser boatos, então eu não quero correr o risco de falar mal de uma autoridade do Senhor. Eu não conheço a vida dessa pessoa. Eu prefiro manter o princípio do respeito em relação a uma autoridade, seja ela quem quer que seja. Quem está governando o país hoje, a senhora concorda ou discorda, não interessa. Eu preciso respeitar, porque ele foi colocado lá. Eu preciso orar por ele, já é o segundo ponto. Então, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos ter respeito e submissão às autoridades, independente de quem elas sejam. Eu sei, irmãos, isso é tão difícil entrar no nosso coração, por isso que eu digo para você, eu demorei para entender o princípio de autoridade. Mas espero que eu vou chegar no final para você entender como reagir diante de uma autoridade quando ela não está alinhada com Deus, ela te pede coisas que você, como cristão, não pode fazer. Que ou você escolhe Deus ou escolhe a autoridade. Eu já vou chegar nesse ponto. Então te acalma o teu coração, acalma o teu coração. Se você está assim, mas meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Sim, você está ouvindo isso. E depois nós vamos chegar no final. Então se você não ficar até a conclusão, você não vai entender o finalizar desse raciocínio. A primeira coisa, então, precisamos ter respeito e submissão a elas. Segunda coisa que nós precisamos. Segunda verdade, nós precisamos orar pelas autoridades. É o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Gente, todos estão ouvindo aí? Estamos vivos? Amém? Então, olha só, deixa eu só ver se tem algum comentário aqui, para eu poder já responder para você. A Flor de Calvo disse assim, deu uma travada assim, mas estamos... Ah, travou, foi? Mas travou muito demorado assim ou foi rapidinho? Espero que não tenha prejudicado, né? Vamos lá, vamos prosseguir, vai dar certo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, olha as autoridades, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Gente, quem está escrevendo essa carta de novo? Paulo. E Paulo está endereçando para quem? Para Timóteo. Timóteo, meu filho, eu estou te orientando. Ora pelas autoridades. Será que as autoridades na época de Timóteo eram só autoridades boas? Não, também tinha ruim, sempre vai ter, gente, autoridade boa e ruim. Mas qual é o nosso papel como cristão? Orar pelas autoridades. É por isso que você ora pelo seu pastor, você ora pelo seu líder, pelo seu superintendente, você ora pelas autoridades humanas, você ora pelo seu pai, pela sua mãe. Ah, mas eu estou chateado com meu pai, com a minha mãe, eu não suporto eles. Você ora por eles. Porque muitas vezes as autoridades hoje mais que você vê são pessoas que não conhecem a Cristo ainda, verdadeiramente. Mas, pastor, essa autoridade má que eu estou vendo aqui é um pastor, é um presbítero. Querido, se a pessoa está na escuridão, não importa o cargo que ela tem, ela não conhece a Cristo. Ela não conhece a Cristo.
Não importa a denominação, não importa o cargo, não importa os anos de caminhada que ela já teve. Muitas pessoas estavam caminhando com Jesus e se perderam no meio do caminho, isso acontece. Você está entendendo? Nós precisamos orar pelas nossas autoridades. E aí, eu quero que você guarde no seu coração o que você vai precisar exercer. Sabe por quê? Porque é benefício para nós quando nós oramos pelas autoridades. Aqui Paulo diz assim, olha, nós oramos por ela para que nós vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você quer viver em paz? Ore pelas suas autoridades. Ore pelas suas autoridades, porque eles precisam da sua oração. Amém? E aí, agora sim vem para a gente concluir a nossa live a pergunta que não quer calar, mas espera lá, a dúvida, pastora, a dúvida que eu percebi lá no grupo é o quê? É que como que eu devo agir diante de uma autoridade que está indo contra os princípios e a vontade de Deus? Sabe, eu lembro de alguns anos atrás, quer dizer, eu vi essa reportagem, mas ela já era de muitos anos atrás, então talvez nem fosse na época que eu talvez fosse criança ou nem fosse nascida. Há muitos anos atrás, teve um determinado líder que se levantou no outro país, não aqui no Brasil, não sei também qual país, e esse líder criou uma seita, e nessa seita ele dizia que o Senhor estava voltando para buscar a sua igreja e que todos deveriam se suicidar em massa. Não sei se alguém já ouviu contar já ouviu essa história, mas ela aconteceu. Então ele, através do seu poder de oratória, da forma que ele conseguia influenciar as pessoas, exercendo liderança sobre elas, sendo o cabeça daquela seita, ele convenceu, veja só, ele convenceu as pessoas a tomar, não sei se eles se suicidaram tomando veneno, não sei como foi, mas ele convenceu as pessoas, enfim, a tirarem a sua própria vida, todas ao mesmo tempo. Como se aquilo fosse necessário para que elas pudessem voltar para Jesus, alguma coisa nesse sentido. Gente, olha só o extremo que nós podemos chegar quando nós não entendemos o princípio de autoridade. Porque sim, eu estou dizendo para você, respeite as autoridades. Sim, eu estou dizendo para você, ore pelas autoridades. Mas preste atenção, e quando uma autoridade te pede para fazer algo que está contrário aos princípios de Deus, como você deve se comportar? Eu acho que a maior dúvida nossa é essa, na verdade. Não é essa. Pera lá, e quando de repente a minha mãe fala pra mim assim, você não vai pra igreja? Ou meu marido fala pra mim, você não vai se batizar, eu não concordo, eu não quero que você congregue. Eles são autoridades na nossa vida? Sim, eles são autoridades, mas eu quero te dizer algo nessa manhã. Existe uma autoridade, o princípio de autoridade aqui. Existe uma autoridade que está sobre todas as autoridades, e essa autoridade é Deus. Deus é a autoridade sobre todas as autoridades. Eu quero compartilhar um texto com você que ele me ajuda a esclarecer isso muito bem. Que é um texto que está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Preste atenção nesse texto. Em um determinado momento, Pedro estava sendo perseguido juntamente com os apóstolos por pregar o evangelho. Olha só, ele estava sendo perseguido por pregar o evangelho. E as autoridades da época, porque eram autoridades e deveriam ser respeitadas, e deveríamos orar por elas, todos nós concordamos, porque a palavra nos diz isso, mas essas autoridades açoitaram, agrediram eles e falaram para eles abertamente, não preguem mais o evangelho, vocês estão proibidos de pregar o evangelho. Pedro tinha duas opções, na verdade, espera lá. Elas são autoridades, elas precisam ser respeitadas, nós precisamos orar por elas, é verdade. Mas Pedro tinha que chegar num ponto de decisão. Ou eu obedeço o que Deus me falou, porque Jesus disse para mim, vai, pregue o evangelho a toda criatura. Ou eu obedeço o que essas autoridades locais estão me pedindo. Então entenda. Qual é a nossa grande dificuldade? É entender esse momento, esse ponto de decisão. Quando é que, segundo a palavra de Deus, eu estou autorizada a não me submeter a uma autoridade? É quando essa autoridade me pede algo que é diretamente contrário à vontade e aos princípios de Deus. Entenda isso. Pedro respondeu em Atos capítulo 5, versículo 29. Disse o seguinte, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro virou para aquelas autoridades e falou assim, gente, eu respeito vocês, eu posso até orar por vocês, mas a autoridade sobre todas as autoridades é o Senhor, é Deus. Então quando vocês me pedem para fazer algo que o Senhor me disse que eu devo fazer, importa antes obedecer a Deus do que a vocês. Você entendeu? Olha como é delicado isso, mas olha, gente, como é delicado isso. Porque eu quero que você entenda nessa manhã que o que está por trás de tudo isso daqui, quando é que nós temos essa autorização? É quando está contrariando os princípios de Deus. Mas qual a reflexão que eu quero trazer com você nessa manhã? É que algumas pessoas, elas não têm essa sensibilidade. Elas simplesmente desobedecem porque elas não concordam, porque elas não gostam, porque elas não entendem. Elas não estão debaixo desse princípio. Perceba. Elas não estão debaixo desse princípio. Muitas pessoas não estão. Muitas pessoas saem de igreja só porque o pastor falou algo que elas não gostaram. Muitas pessoas desobedecem a autoridade ou se rebelam contra a autoridade só porque elas não gostam do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa trata. Não sei. Por diversos motivos. E isso não é correto.
Eu quero que você entenda, a autoridade deve ser respeitada. A autoridade, nós devemos orar por elas. Porém, quando nos pedir algo, como nesse exemplo que eu dei para você, de um líder de uma seita que falou, vamos todo mundo se matar junto. Pera lá, será que isso está concordando com os princípios bíblicos? Será que Deus se agrada que o homem tire a sua própria vida? E aí você tem que se questionar, peraí, isso está sendo me pedido. Não posso ir para a igreja, não posso me batizar, não posso pregar o evangelho. Será que isso não está contrariando aquilo que Deus já falou que eu tenho que fazer? Então essa pergunta que você tem que fazer para você. Porque se nessa hipótese você não vai se submeter a essa autoridade, você vai se submeter à autoridade de Deus. Gente, todo mundo entendeu aqui? Ficou claro para vocês isso? Ficou claro? Olha, eu vou ler aqui um comentário antes de nós prosseguirmos, tá? A Big Bijus 3 diz assim: Pastora Tássia, para que a palavra de Deus se cumpra nos últimos tempos, precisamos nos submeter à aceitação que isso vá contra nossos conceitos e valores. Eu vou tentar entender melhor a pergunta dela, mas eu creio que a gente respondeu aqui, tá? A Big Bijus perguntou, eu entendi o seguinte: será que eu tenho que me submeter à autoridade de qualquer forma, de qualquer jeito, mesmo que isso vá contra os nossos princípios e valores? Não. Preste atenção. Eu acabei de dizer para você, eu não estou me preocupando com os seus princípios e valores, estou me preocupando com os princípios e valores de Deus. Preste atenção. Se isso contraria os princípios e valores de Deus, então eu digo para você, não se submeta. Você está entendendo? Porque a maior autoridade é a autoridade de Deus. Mas mesmo numa situação como essa, mantém-se o respeito e mantém-se a oração, porque um princípio não invalida o outro. Então vamos trazer um exemplo prático que eu percebo que tem acontecido em muitas igrejas. Vamos lá? Tá dando para entender, gente? Amém? Um exemplo prático que eu vejo que acontece em muitas igrejas. Às vezes, vamos pegar a autoridade de um pastor de uma igreja local. É uma pessoa que talvez, a maioria dos pastores que eu conheço, sinceramente, são pessoas de Deus. Mas eu sei que existem pessoas que não são e que estão pastoreando. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma exceção, de um pastor que de repente é uma pessoa que está vivendo em pecado, que manipula o rebanho, sabe? Uma pessoa que fere os princípios e valores de Deus. Aí deixa eu perguntar para você uma coisa. Essa autoridade, foi você que se colocou debaixo dela ou ela foi imposta a você? Preste atenção. Existem autoridades que você não tem escolha. Pai, mãe, alguém que tem escolha? Não tem. Então pronto. São autoridades que elas estão sobre a sua vida e não tem como sair. Mas existem autoridades que você se coloca. Quando você decide congregar em alguma igreja, quando você decide submeter, estar debaixo de alguma liderança, você se colocou debaixo dessa autoridade. Da mesma forma que você se colocou, você pode se retirar. Quando? Quando os princípios e valores não estiverem sendo obedecidos. Então a resposta que eu dou para você, da Big Bijus que colocou aqui, para que nós possamos entender melhor, em situações como essa, em que de repente essa pessoa aqui é uma pessoa que está, sabe, infringindo a vontade de Deus, os valores de Deus. Essa pessoa, essa liderança está dessa forma. Se você não concorda, se não estou falando dos seus princípios e dos seus valores, eu estou falando de Deus, tá? Se você entende que essa pessoa está ferindo diretamente os princípios e valores de Deus, então, no meu ponto de vista, segundo aquilo que eu entendo da palavra, eu entendo que você não deveria estar debaixo dessa autoridade. Você pode, com respeito, presta atenção, nunca você vai perder o respeito, não importa que autoridade seja. Nós aprendemos isso. Sempre com respeito, sempre com um coração humilde, você vai sair dessa autoridade, porque você mesmo se colocou debaixo dela, você não tem obrigação de permanecer. E nem deve, se isso está afetando a sua fé, inclusive. Você está entendendo? Se você está debaixo dessa autoridade e é uma pessoa que visivelmente está ferindo os princípios e valores de Deus, você pode, com respeito, falar assim, olha, eu estou me retirando. Sabe por que eu entendo que isso é importante? Porque a Bíblia diz que um reino dividido não prevalece. Então, se você está debaixo dessa autoridade, você está em discordância, isso é ruim para você, isso é ruim para a sua igreja local. Porque não haverá unidade nisso. Agora, se você, com respeito, se retira, olha, pastor, amém, igreja, amém. Gente, estou me retirando, continuo orando por vocês, respeito vocês, amo vocês, mas eu não consigo permanecer porque estão ferindo os princípios e valores de Deus. E você, com muito respeito, se retira, isso é melhor para você, isso é melhor para essa pessoa, tá certo? Porque você não vai estar dentro de um ambiente de falta de unidade. É impossível estar em unidade quando nós não temos concordância. Você está entendendo? Então, essa é a minha orientação para você, segundo a luz da Bíblia. Só para a gente encerrar, a segunda resposta aqui que eu quero dar para você, que está dentro dessa resposta, inclusive, é: com a direção de Deus, se você puder sair debaixo dessa autoridade que eu acabei de dizer, então saia, porque um reino dividido não subsiste. E aí, eu só quero que você guarde algo no seu coração, você que está assistindo. Quando eu digo isso, é segunda direção de Deus. Por quê? Porque você não é mais conduzido por você, você é conduzido pelo Espírito Santo. Então, antes de tomar qualquer decisão, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, devo permanecer nessa igreja? Presta atenção, você não está saindo porque você não gosta do louvor, porque a parede foi pintada de uma cor que você não gostou, porque não é isso, presta atenção.
Você está vendo que princípios e valores estão sendo quebrados de Deus, de Deus. E você entende, não tem como eu permanecer aqui. Peça ainda assim a direção de Deus, porque Ele sabe o mais profundo e Ele sabe o que é melhor para você. Existem pessoas que talvez vão permanecer aqui, por quê? Porque Deus tem um propósito nisso. Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para colocar Deus numa caixinha e falar, não, aqui Deus não vai agir. Não, gente, Deus pode ter propósito nisso, até de mudança desse cenário. E existem pessoas que Deus vai falar, olha, você vai se perder nesse lugar, então eu vou te conduzir para um outro lugar. Você está entendendo? Sempre debaixo da direção do Espírito Santo, porque Ele é que governa a sua vida, Ele é que sabe o que é melhor para você. Tá certo? E por que eu digo isso? Porque você está debaixo de uma autoridade que você escolheu. A autoridade que nós não escolhemos, não temos muita coisa a se fazer. Nós vamos continuar respeitando, amando, mas eu não tenho como sair, não tenho como deixar de ser filha da minha mãe, ser filha do meu pai, e nem quero, graças a Deus. Mas eu quero que você entenda que a autoridade que você mesmo se colocou como a sua liderança, então sim, se você perceber debaixo da direção de Deus, que está ferindo princípios e valores, e debaixo da direção de Deus você entende que você não tem como somar nesse corpo, porque você está fora da unidade, porque você está em discordância, então é melhor você não estar nele. Tá certo? Porém, perceba, para a gente concluir, para ficar no seu coração e no meu coração, perceba que independente do cenário, autoridade boa ou autoridade ruim, independente do cenário, nada invalida os princípios anteriores que eu já falei para você. Quais são os princípios anteriores? Respeito e oração. Não importa que a autoridade seja essa, respeite. Não importa, e quando eu digo respeito, eu não estou falando para você permanecer debaixo dela. Você já entendeu? É para você respeitar independente de qualquer coisa. Respeite. Não fale mal. Não denigra. Mas entenda que você respeita, ora, mas que você não consegue andar em concordância. Então você se retira. Tá certo? Gente, deu para entender aqui? Deu para ficar claro? Eu espero que tenha ficado claro para você. Porque o que eu estou compartilhando com você não é a minha opinião, é aquilo que a palavra nos ensina, tá certo? E eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. E muitas pessoas podem estar trazendo maldição sobre a sua vida por não compreender esse princípio. Então hoje, para encerrar, eu digo para você, eu respeito a autoridade, seja ela quem quer que seja. Mesmo que eu concorde, tem autoridade que eu não concordo, é verdade, mas eu respeito. E eu oro por essas autoridades. E na medida do possível, se eu puder me submeter, eu me submeto. Quando que eu não me submeto? Quando fere os princípios e valores de Deus. Se me pedir para fazer algo que contraria a vontade de Deus, é óbvio que eu não tenho como me submeter. Mas com exceção disso, se eu puder ajudar, ajudo. Se eu puder servir, sirvo. Se eu puder respeitar, respeito. Por quê? Porque é o que a palavra me diz que eu tenho que fazer. Então, irmãos, guardem isso no seu coração. Não abra sua boca para falar mal de autoridade. Não abra sua boca para criticar o ministério de ninguém. Mas permaneça na sua integridade. Guarde o seu coração. E se você percebe que fere os valores e princípios de Deus, então sim, você pode não estar debaixo dessa autoridade. Você deve não estar debaixo dessa autoridade. E você pode, com muito respeito e humildade, sair, para que você também não se perca. Para que você também não seja uma pessoa que está em discordância no ambiente que precisa de unidade. E é certo que você não vai ter unidade se você não tem concordância, tá certo? Então, eu creio que essa palavra é orientação de Deus para a gente resolver muitos outros obstáculos que a gente tem na nossa liderança, no nosso ministério, para que você não haja do seu coração, da sua cabeça, porque eu sei que do meu coração eu vou ser uma pessoa naturalmente rebelde, eu vou ser. Uma pessoa naturalmente, não quero saber, eu não vou... Não, pare e pense, o que a Bíblia me diz? O que Deus me aconselha? Então, com base nisso, se ficou alguma dúvida, volte a essa live, assista de novo. Mas com base nessas verdades bíblicas, eu sei que você pode ser uma pessoa que está debaixo da bênção de Deus, que respeita a autoridade, mas que entende também o limite. Porque a autoridade, sobre toda autoridade, é a autoridade de Deus. Você não vai fazer qualquer coisa, você vai se submeter a qualquer coisa. Deixa eu encerrar com o último exemplo aqui, só para a gente poder falar aqui para você. Só ler o comentário aqui da Dona Lorene, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Gente, todos entenderam? De verdade, diga para mim, amém, se você entendeu, porque eu vou ficar com essa preocupação no meu coração. A Dona Lorene disse assim, respeitar minhas autoridades está de acordo com a vontade de Deus, mesmo que não sejam as minhas. É abrir mão do que eu penso para fazer a vontade de Deus no ministério. É verdade, não é fácil, gente, é difícil mesmo. Mas nós precisamos estar em concordância com a Bíblia. Eu quero só encerrar dando um exemplo, rapidinho aqui para encerrar, de um exemplo que eu vi há alguns anos atrás, até foi noticiado no jornal, de um pastor de uma igreja, que ele, de ministério também, assim, não lembro qual era o ministério, mas um ministério não tão conhecido, que ele simplesmente falou, ele leu na Bíblia, eu acho que era um texto de, não lembro se foi Jeremias, mas era um texto que ele leu errado, ele interpretou errado o texto. Era um texto em que Deus falava a Jeremias, olha, vai, tome uma mulher adúltera
Não, tome uma mulher adúltera, que era uma mulher adulta, e casa com ela. Porque, presta atenção, tá? Nesse contexto aqui, Deus muitas vezes falava através dos profetas, através de atos proféticos. Então, Deus estava querendo demonstrar que ele havia casado com um povo adúltero, que era o povo de Israel. E ele pediu para o profeta, que eu não estou lembrando se foi Jeremias, se foi Isaías, foi algum profeta. Depois, se você está aí na live e lembra, me fale aqui que a gente vai já recapitular. Mas ele falou para esse determinado profeta, dizendo: a senhora vai e tem esse ato profético, começa a se casar com essa mulher para demonstrar que é assim que foi também comigo. Que eu casei com um povo que se tornou adúltero depois. E me gerou filhos que foram filhos que não foram filhos bons, mas foram filhos frutos de uma atitude de traição, de infidelidade. Você entende? Então tá, esse pastor pegou, leu esse texto e entendeu o seguinte: vai, pega uma mulher e adultera com ela. Olha o que ele entendeu. Tá? Aí ele pegou, foi, convenceu um irmão da igreja dele de que ele deveria ter um relacionamento com a mulher do cara, e o filho que geraria de lá ia ser um filho não sei das quantas. Então ele simplesmente criou esse cenário, falou isso, e por incrível que pareça, o marido da mulher concordou. Você acredita nisso? Aí eu pergunto pra você, gente, isso aqui está em concordância com os princípios de Deus? Me responda aí, por favor. Sim ou não? O que você acha? Não. Você tem como submeter um comando como esse? Me dá aqui a tua esposa que eu vou adulterar com ela, porque Deus me disse que eu vou adulterar com ela. Você tem como concordar com uma autoridade dessa? Não tem. Então perceba que o momento que nós não nos submetemos para praticar aquilo que a autoridade nos pede para praticar, é quando isso viola os princípios e valores de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é de Deus. Você entende? Isso daqui viola. Tirar a própria vida viola os princípios de Deus. Matar alguém viola os princípios de Deus. Você entende? Então é nesse momento que eu não posso me submeter à autoridade, porque eu vou estar ferindo a maior autoridade, que é Deus. É esse critério que nós precisamos ter. Tá certo, gente? Eu acho que ficou mais claro agora, né? Com esse exemplo aí. Né? Porque isso aconteceu há muitos anos atrás, foi até noticiado, não sei se foi não sei, foi um jornal, ou se foi um Fantástico, alguma coisa assim muito antigo, mas eu lembro disso daí, e isso é um exemplo clássico de um comando que não deve ser obedecido, é óbvio que não deve. Tá? E se você não estiver firmado na palavra, você vai se submeter a qualquer coisa, inclusive aquelas que desagradam a Deus. Isso não é bom. Deus também não quer isso, não é? Amém? Então precisamos ter revelação e direção de Deus para as nossas atitudes, para aquilo que nós fazemos. Gente, Deus abençoe o seu dia, nessa manhã. Eu quero lembrar você que ainda não conhece, nós temos uma mentoria onde o pastor falou a respeito do Reino Academy. Se você não conhece, quer conhecer melhor, clica lá no link da nossa bio, que lá você vai conhecer melhor essa mentoria, que é um acompanhamento, que é um curso completo, com tudo que você puder imaginar de bom, que nós já compartilhamos gratuitamente. Tem muitas coisas a mais ali preparadas para você, tudo para desenvolver a sua liderança extraordinária. E além disso, não é só o conteúdo que é uma bênção, mas é o acompanhamento. Nós temos acompanhamento quinzenal com os nossos alunos. De 15 em 15 dias a gente está se reunindo ali pelo Zoom para ouvir, para apresentar soluções, para tentar auxiliar esse aluno para que ele possa ter um desenvolvimento melhor da sua liderança. Então, eu sinceramente não conheço nenhuma plataforma de ensino cristão que tenha essas características e que tenha essa vertente de nos desenvolver como líderes com esse acompanhamento personalizado. Então, se você quer conhecer melhor, já deixa a sementinha no teu coração, clica no link da nossa bio, conheça melhor esse projeto para que você possa estar desenvolvendo muito mais. E eu sei que, independente de uma coisa ou outra, se você permanecer com a gente aqui no ao vivo, se permanecer por lá, eu sei que Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Eu sou muito feliz pela sua vida, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua manhã. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu vou ter que levantar agora para poder desligar a live. Deixa eu só me despedir aqui de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Amém. A Flor de Cabo disse que entendeu, glória a Deus. Falta de conhecimento, a Michelle do Socorro colocou falta de conhecimento da palavra. Desse exemplo que eu dei, né, do pastor que convenceu a adulterar com a mulher do irmão lá da igreja, com certeza. Já pensou uma coisa dessa? A Flor de Cabo, né, falou aqui, deixa eu ver mais alguém. Por isso que é importante aprendermos sobre a palavra, é verdade. Por isso que é importante a gente estar firmado na palavra, porque a palavra de Deus nos direciona. Ninguém pode nos enganar se você estiver firmado na palavra, tá certo? Gente, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Ketiane Garcia, Dois Anjos, Flor de Quiabo, Michele do Socorro Batista, Alane Silva, deixa eu ver quem mais, Jéssica Tise, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Tem outras pessoas que estão lá pra cima. Verônica, Thelma, Cabral. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã em mais um Café do Reino. Espera lá, e o nosso tema de amanhã, deixa eu compartilhar com você. Você vai ficar na expectativa aí com a gente. Espera lá. Já fechei aqui a tela, gente. Mas vamos lá, nosso tema de amanhã. Cadê? Fique aí, rapidinho, só vou compartilhar nosso tema de amanhã.
tema de amanhã. Calma lá, vai chegar. Tô abrindo aqui. O nosso tema de amanhã, cadê? Achei. Como lidar com uma equipe descomprometida? Gente, esse tema é muito importante você estar presente, porque a gente vai aprender como estar numa equipe, sabendo que tem pessoas que são comprometidas e outras não, e como que nós vamos lidar? Como que nós vamos ajudá-los a entender isso, a gerar esse compromisso, a ter uma equipe que funciona bem? Então, independente se você tem igreja em célula ou não, esse tema vai servir para te auxiliar no teu ministério, tá certo? Que Deus abençoe, um bom dia. Deixa eu desligar nossa live, que a gente já passou aqui do horário, né? Deus abençoe, nos vemos amanhã, tá certo?